Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre volume de trabalho. Eu tenho todas essas caixas para fazer e algumas que vão chegar são fotos para e-commerce dessa empresa. São secadores, chapinhas, escovas. É um material plástico, mas ao mesmo tempo ele se comporta como metal, porque tem muitos brilhos, muitos reflexos, inclusive a própria caixa e várias posições de cada produto. Para isso, eu tenho que ter um fluxo de trabalho muito otimizado para que eu possa fotografar com qualidade, com o menor tempo possível. Então dá uma olhada aqui na foto, é esse nível de trabalho que a gente tem que chegar no final das contas. Bora produzir! A gente tem algumas questões aqui para resolver enquanto a gente pensa no fluxo de trabalho. Primeiro, são várias caixas de diversos tamanhos. A posição que o cliente desejou dessas caixas, principalmente das embalagens, é a posição clássica 3/4. Eu mostro um lado, a face e o topo. Então, independentemente do tamanho da caixa, se ela é da chapa que é mais esticada, do secador que ela é mais alta, não importa. A diagonal é sempre no mesmo lugar. Então eu já coloquei aqui duas fitinhas de durex abaixo do vidro para que eu possa colocar as caixas sempre na mesma diagonal aqui, ó, sempre, e centralizada em relação à câmera. Eu também vou utilizar o vidro e uma mesa branca. Por que que a gente não coloca direto em cima da mesa branca? Porque ela vai produzir uma sombra naturalmente. Então, como é uma foto para você recortar, para colocar no e-commerce e a informação ficar mais clara, eu não quero que projete essa sombra. Então eu coloco um vidro com uma certa distância e aí eu não tenho uma sombra projetada. Além do mais, se precisar, eu posso colocar alguns papéis pretos assim para manipular o reflexo. Lembre-se, nós estamos trabalhando com coisas brilhantes, então o reflexo faz parte da foto e eu preciso saber manipular esses reflexos. Agora nós vamos montar o set de luz. Então lá atrás, para fazer o fundo branco, eu tenho dois flashes com duas parabólicas diretamente no fundo branco e com a potência um pouquinho maior do que vai ser a potência da frente, porque aí o branco ele vai realmente ficar branco. Para fazer a luz principal, eu vou colocar esse raise de 1 por 1, vou colocar ele exatamente paralelo à caixa, isto é, na mesma diagonal. Ele vai fazer a face da caixa, mas eu não quero ele diretamente porque o material é brilhante, então vai dar aquele brilho muito forte e até perder a leitura das informações. Não é isso que a gente quer. Para dar o volume na lateral, eu vou colocar esse material difusor aqui e não a luz diretamente. Agora eu posiciono a luz. E por que que eu não quero a luz direto? Como a face da caixa está em ângulo de 45 graus com a luz, a gente tem que lembrar que o ângulo que a luz entra é o mesmo ângulo oposto que ela sai. Então, aqui naturalmente já brilharia muito. Então eu preciso colocar um outro difusor além do próprio difusor do raise, para ficar um pouco mais suave ainda. Com as luzes nas posições agora, eu vou passar para a fase de configurar a câmera antes de mexer as potências. Primeiro a gente configura a câmera do jeito que a gente quer, em função da profundidade de campo desejada. Neste caso aqui de foto de produto, tudo tem que estar no foco. Como vocês vêm acompanhando aqui pelos outros vídeos, eu sempre trabalho plugado aqui no estúdio, porque eu consigo colocar todos os parâmetros na câmera e agora eu vou nomear. O que está ali no set agora chama-se Unique Duo. Então eu venho aqui ó, na pastinha, File Name e Unique Duo. Agora também eu consigo configurar a câmera. Nós vamos usar o ISO 320, usar a abertura 16 e nós vamos usar a velocidade 160. Neste momento as luzes já estão posicionadas, mas como eu sempre gosto de mostrar para vocês, eu vou construindo luz a luz para vocês entenderem. E outra coisa que eu sempre digo, né? Câmera no tripé para manter o ponto de vista fixo, se eu precisar dar uma leve ajeitada, e o foco manual para eu escolher aonde eu quero que ponha o foco. Eu não posso deixar que o foco automático caia no pico da caixa
e a parte traseira fique sem foco, mesmo com uma profundidade de campo grande. Por isso, eu tenho que escolher aonde vai cair o foco. Então aqui, ó, eu estou colocando o foco exatamente onde eu quero. Vou disparar a primeira luz então. Bem interessante, a caixa é preta, então esse preto ele tem que vir denso, não pode vir lavado, mas ele está com algumas manchas e nós vamos entender quais são essas manchas. Eu vou fazer a segunda luz para ver se vai ter mais dessas manchas. Bora lá! Bem legal. Só que, além de ter ficado muito clara por conta daquele ângulo da entrada da luz que eu expliquei agora há pouco, também tem uma mancha lateral. Mas a gente tem como resolver isso. Mas antes de resolver, vamos ver como é que vai ficar com o fundo branco aplicado. Joia, eu praticamente isolei a caixa do set, mas a foto não está pronta. O topo da caixa ficou muito mais claro do que eu gostaria, mas isso tem explicação. É porque como ela é feita com um verniz, e esse verniz funciona como espelho, a parede branca vai ser refletida nessa face. A forma que a gente tem para resolver todos esses reflexos indesejados na face do produto é trabalhando com superfícies pretas. Então o que eu vou fazer é, ao posicionar essas placas pretas, eu vou colocar ou tirar o reflexo das áreas que eu quero. No caso daquele reflexo grande na face do produto, a melhor forma é colocar uma placa, bem que isso aqui não é placa, não sei. Não consegue, né? A melhor forma para eu tirar aquele reflexo da face da caixa é utilizando algo grande, bem maior do que a caixa, porque como ela é espelhada, né, faz a mesma função de um espelho, ela vai enxergar em bastante direção. Então a placa tem que ser maior do que a caixa. Na verdade, o que são aquelas manchas? É o branco da superfície. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar esse branco da superfície onde a caixa é refletida. Eu vou colocar essas placas pretas aqui quase encostando no produto. Eu vou tampar esta área aqui também, que também tem a pontinha branca da mesa. Vou colocar esta outra parte aqui atrás da caixa, porque eu não posso bloquear a luz. Mas eu também não quero que esta parte aqui, ó, da luz seja refletida aqui. Então eu coloco isso aqui o suficiente. No ponto de vista da câmera não vai aparecer, ele vai ficar contido aqui. Agora que eu já posicionei todas as placas pretas na superfície e controlei o reflexo, eu vou fazer uma foto. Olha, face corrigida, lateral corrigida, e eu mantenho o volume, mas o topo ficou muito claro. E o truque é colocar uma placa cinza aqui para bloquear a luz que vem lá de trás. E por que não é preta como as outras? Porque eu tenho que ter 3 diferenças de intensidade. Se eu coloco preto, vai ficar preto e vai perder o volume. Então agora, depois que a gente posicionou essa última placa, é só a gente fazer a foto final. Vamos lá? Vamos dar uma analisada agora na foto e ver se realmente é a foto final. A face está sem reflexo. A lateral também, sem nenhum reflexo indesejado e ainda assim com a potência que dá a sensação de volume. Portanto, como eu já mostrei em outro vídeo, quando a gente tem tudo pré-setado, tudo medido, tudo certinho, a gente faz apenas uma foto por produto, não precisamos fazer mais. E agora é só eu pegar aquele monte de caixas deste mesmo formato e na sequência fotografar uma atrás da outra. A hora que mudar o formato e colocar uma caixa um pouquinho mais comprida, porém mais baixa, por exemplo, de uma chapa, eu vou ter que fazer alguns pequenos ajustes na luz, nada que vai mudar o conceito da luz. Eu terminei de fazer a última embalagem e agora eu vou começar a fazer a foto dos produtos em si no fundo branco em um monte de posições. Me manda sugestões do que eu posso produzir daqui para frente, ideias de fotos. Vai ser muito interessante para eu poder dar esse feedback para vocês. E não deixe de se inscrever no meu canal, de compartilhar.